Boa noite, graça e paz. Estamos aqui para uma segunda-feira mais de estudo bíblico e estou muito feliz por estar aqui. Quero desde já agradecer a todos que participaram dos estudos de Pedro e agora tem uma novidade para vocês. Vamos orar e você vai ficar sabendo qual é a novidade e onde nós vamos estudar, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos, aqueles que estão querendo estudar a Bíblia. E nos abençoe, ó Deus, para que aquilo que formos estudar possa continuar contribuindo para o nosso crescimento espiritual e o nosso aprendizado da Tua Palavra. Obrigado pela vida de cada um e nos ajude agora. E ajude o nosso país, ó Pai, nesse tempo que nós estamos vivendo. Oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, você já deve estar quase sabendo aí pelos anúncios, nós vamos ter aula agora do Evangelho de Mateus. Um evangelho que eu gosto muito, já lecionei muitas vezes esse evangelho, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, você vai aprender muito. Tem histórias maravilhosas de milagres de Jesus, tem o Sermão do Monte, que é um sermão fantástico, tem o sermão escatológico de Mateus 24, 25, que todos aguardam, e outros capítulos importantes, como o 16, né, que tem aquela conversa de Jesus com Pedro, que é muito importante, o ensino de perdão no capítulo 18, sobre divórcio no capítulo 19, os milagres de Jesus vai do capítulo 8 até o capítulo 14, 15, você vai gostar bastante. Eu espero que você aprecie bastante esse assunto, esse evangelho tão maravilhoso que é o Evangelho de Mateus. Bem, como que nós vamos fazer? Eu vou fazer como que eu fiz com as cartas de Pedro, tá certo? Eu vou começar com a introdução geral do Evangelho, que você vai acompanhar comigo. Vou dar uma geral, não só do Evangelho, eu quero falar um pouquinho sobre os Evangelhos de uma maneira geral. Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu quero juntar com vocês esses Evangelhos e depois falar somente do Evangelho de Mateus, dando uma introdução sobre ele, tá bom? Também quero desafiar você, nesse tempo que nós estivermos estudando o Evangelho de Mateus, que você gaste, que você invista um tempo estudando esse Evangelho. Esse Evangelho é muito impressionante, muito interessante, certamente vai ajudar bastante você, tá bom? Vamos lá então? Muito bem. Como você já sabe, o Novo Testamento é composto de 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o Novo Testamento, além disso, depois tem o livro histórico de Atos e as epístolas paulinas de Romanos, a partir de Romanos, e depois as epístolas gerais também, gerais e as pessoais. E o livro apocalíptico de Apocalipse, né, o escatológico. Muito bem, falando dos 4 evangelhos, quando você estuda os 4 evangelhos, você percebe que os evangelhos têm uma tônica diferente, cada um deles. Não somente porque eram 4 autores diferentes, mas também porque eram 4 objetivos diferentes. Ainda que os 4 procuram contar contar a história de Jesus, o personagem principal é Jesus, mas cada um procura olhar de uma visão, cada um tem um foco num grupo de pessoas que estavam escrevendo. Só para você ter uma ideia, por exemplo, quando o Evangelho de João, inclusive é um desafio meu que eu tenho para mim mesmo, quando terminar o Mateus, quem sabe de tudo é o Evangelho de João. Mas quando você lê o Evangelho de João, você percebe que o evangelista João tinha um propósito, um objetivo. Estudando bem este evangelho, você percebe isso. Havia uma perseguição contra a igreja, heresias sendo introduzidas dentro da igreja, e João estava interessado em defender, em proclamar a respeito da deidade de Cristo. Então você percebe que João fala muito sobre a divindade de Jesus no seu evangelho. Marcos, você até pode perceber lá no Evangelho de João, que quando ele começa pela genealogia de Jesus, mas ele começa na eternidade passada. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Você já começa lá, desde lá. Não fala da genealogia de Jesus, né? Fala pouca coisa sobre isso,
Marcos, por exemplo, Marcos não fala nada, não começa nada. Marcos só tinha um objetivo, ele queria provar quem era Jesus, né? O poder dele, o milagre dele. Você vai perceber que o Evangelho de Marcos, ele fala mais de milagres do que qualquer outro evangelho. E tem 16 capítulos, comparando com Mateus que tem 28, é bem menos, né? Lucas tem lá vários capítulos, 21, você vai perceber isso, é a grande diferença. Lucas, por exemplo, ele já, quando ele fala da genealogia, ele vem da genealogia desde Adão, ele está preocupado em provar que Jesus é verdadeiramente homem. E Mateus, o nosso evangelho? Mateus já é um evangelho que você percebe que Mateus, quando escreveu, ele tinha um público muito específico. Sim, é para mim e para você, mas um público muito específico. O público de Mateus é os judeus. Ele usa muitas terminologias do Velho Testamento. Ele usa muitas terminologias que um bom judeu entende muito bem. Então você vai perceber, por exemplo, que o Evangelho de Mateus, ele tem uma quantidade enorme de cumprimentos proféticos. Então ele sempre vai citar a expressão, assim como fora dito pelo profeta, e aí ele explica. Isso é muito interessante. Para você ter uma ideia, Mateus tem mais cumprimento profético do que todos os outros evangelhos somados. Você pegar Marcos, Lucas e João e tentar pegar todos os cumprimentos proféticos que eles citam, Mateus ainda tem mais sobre ele. Mateus, por exemplo, fala muito sobre Jesus, o Rei, né? Que era exatamente aquilo que os judeus estavam esperando. Então isso é muito importante, muito significativo. Você vai perceber isso muito e a gente vai falar muito sobre isso. Então aqui ele vai querer apresentar Jesus como Rei. Aliás, uma das palavras-chave do Evangelho de Mateus é reino, rei, reino, que é muito falado, o reino de Deus, ou o reino dos céus. E mais para frente vai falar um pouquinho sobre isso. Reino de Deus, reino dos céus, reino de Davi, também é falado. Para você ter uma ideia, olha só o verso-chave. Quando a gente fala de verso-chave de um livro, ou de um evangelho, de uma profecia, como que foi qualificado isso? Para tentar encontrar qual é o assunto principal, palavra principal. Então eles escolhem um versículo que representa muito bem aquilo que o evangelho todo está ensinando. Olha como começa. Mateus capítulo 1, versículo 1 diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha que coisa impressionante, a gente vai ver isso logo logo, mas que coisa impressionante, ele já está destacando aqui de quem Jesus era filho, de Davi, rei Davi. Olha o capítulo 27 de Mateus, no versículo 37. Se você quiser anotando aí, Mateus 27, 37, é o outro versículo que eles colocam como versículo-chave. 27 e 37 diz assim: por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então, olha só o destaque que a gente está dando aqui, né? E como eu disse para vocês, a palavra-chave é reino, né? Rei, a palavra reino aparece 55 vezes no Evangelho de Mateus. Bom, o autor de Mateus, eu já estou dizendo, o Evangelho de Mateus, o autor é o discípulo de Jesus chamado Mateus. Quem era Mateus? Quem era este homem que se pôs a escrever, inspirado pelo Espírito Santo, este Evangelho que foi dado o seu nome, Evangelho de Mateus? Mateus era um publicano. Se você lembrar, publicano era aquele judeu que era coletor de impostos, que pegava o dinheiro dos seus patrícios e entregava na mão dos romanos. Então ele era o publicano. O publicano era sempre conhecido como traidor da nação, né? E também ele era chamado de Levi, né? E dúvidas quanto à autoria de Mateus são produtos de hipóteses, de ideias levantadas para explicação de alguns assuntos do Evangelho sinóticos. Então, alguns acham que Mateus, o publicano, que escreveu, era outra pessoa, mas não era a mesma.
ele foi encontrado ali na coletoria. Olha só em Mateus capítulo 10, versículo 3, ele diz o seguinte, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu. E olha o versículo 9 do mesmo capítulo. Não leve nem ouro, nem prata, deixa eu ver se é esse mesmo. Desculpa, 9,9, não 10,9. Volte um capítulo 9,9 só para mostrar para vocês. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Parece que quando você lê uma outra pessoa que está escrevendo, mas segundo os estudiosos, os comentaristas, todos qualificam para Mateus, por causa de todas as provas que tem nesse próprio Evangelho. Então, Mateus tinha um propósito bem claro, bem objetivo, e quando você lê comigo você vai perceber isso. O propósito de Mateus ao escrever o seu Evangelho era de convencer os seus patrícios de que Jesus de Nazaré é o Messias, é o Rei prometido, o Redentor do mundo, a única esperança da nação de Israel e do mundo inteiro. Neste Evangelho, como eu disse, há mais referências ao Antigo Testamento do que os outros três juntos. E o propósito de tais citações é acumular provas, é acumular evidências de que Jesus Cristo é o Messias prometido, que está citado em quase todo o Velho Testamento, certo? Então, fique bem com esse propósito claro, porque você vai perceber que ao ler o Evangelho de Mateus, você vai ter essa impressão clara do quanto que Mateus queria escrever para os judeus. Deixa eu dizer uma coisa, eu já lecionei o Evangelho de Mateus algumas dezenas de vezes, e eu sempre digo para as pessoas que estudam o Evangelho de Mateus comigo, que eu não estou dizendo que isso é fácil, mas eu jogo essa ideia para todo mundo pensar. Para que você leia o Evangelho de Mateus e entenda, você precisa começar a pensar um pouquinho que nem judeu. Mas como, pastor? Bom, primeiro você tem que ter a ideia da expectativa que o judeu tinha. E logo na introdução do Evangelho, até o capítulo 3, nós vamos perceber isso. Ou seja, o que o judeu estava esperando? Na época que o Evangelho de Mateus foi escrito, essa época que ele foi escrito, como que estava acontecendo as coisas? O que estava acontecendo com o povo? Qual era a conversa dos judeus entre eles? O que eles estavam conversando? Qual era a expectativa judaica? Porque quando a gente tem essa ideia, a gente lê o Evangelho de Mateus, se torna um pouquinho mais fácil a compreensão dele. Você consegue entender um pouco mais sobre ele. Então, quando o Evangelho de Mateus foi escrito, a gente vai lembrar que a perseguição de Nero já estava instalada. Aliás, toda a infância, toda a vida de Jesus, que nós vamos estudar aqui, tudo está embutido logo já iniciando esse movimento contra o judeu. Se você estudar o período interbíblico, que é muito interessante, quem sabe uma hora a gente para falar do período interbíblico. O que é o período interbíblico? É quando acaba a história do Velho Testamento até começar o Novo Testamento, que tem 400 anos de história. Então, quando termina lá Malaquias, até começar Mateus, tem 400 anos de história. Muita coisa ocorreu nesse período que nos faz entender o Evangelho de Mateus. Então, uma perseguição terrível contra os judeus, você vai entender muita coisa do que acontece justamente por causa dessa expectativa judaica da vinda do Messias. E a gente vai estudar justamente sobre isso. Então, quando é apresentado o Evangelho de Mateus, lembra sempre, é apresentado com um propósito, com o objetivo de poder fazer com que os judeus que estavam ali, aqueles que iriam ler o Evangelho de Mateus, poderiam entender exatamente o que estava acontecendo. Isso é muito importante, tá bom? Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, lógico, E você vai acompanhar comigo essa primeira aula aqui, que eu estou dando uma introdução, vou só dar uma introdução, mas uma introdução que já abrange o primeiro capítulo aqui com você. Ainda que eu imagino que eu não vou terminar o primeiro capítulo hoje, que a nossa aula hoje vai ser um pouquinho mais reduzida,
Não é? A gente vai ter alguma atividade importante daqui a pouco, mas você presta atenção aqui comigo, tá bom? Acompanha comigo o Evangelho de Mateus. Quando você lê, eu já li o versículo 1, ele já está dizendo, eu vou apresentar para vocês a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele já está dizendo quem é Jesus. Bom, o judeu aguardava a vinda do Messias através da descendência de Davi e de Abraão. Ou seja, ele tinha que ser um judeu, obviamente um judeu, porque tinha que ser da linhagem de Abraão e tinha que ser da linhagem de Davi. Ou seja, o judeu não aceitaria qualquer pessoa que dissesse que era rei se não fosse através da linhagem de Davi. Por quê? Porque a promessa. Se você lembrar, 2 Samuel capítulo 7, uma outra hora você pode pegar e ler lá. Lá, 2 Samuel capítulo 7, você vai ler naquele capítulo que Deus está prometendo mandar da descendência de Davi um que se assentaria e governaria para sempre. Então, inclusive a palavra Messias significa prometido de Deus. Então, ou seja, o judeu estava esperando esse prometido, que foi prometido desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, e agora confirmado em Hebreus 12, 3, e também confirmado em 2 Samuel capítulo 7, ele estava dizendo que ele seria da descendência de Davi. Então, não aceitaria outro. Poderia vir outro rei, ou achava que era rei de qualquer outra linhagem. Teria que ser da linhagem de Davi. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, quando você começa a ler, então, essa linhagem aqui, ele vai dar do versículo 2 até o versículo 17. Vai falar de vários nomes. Começa com Abraão, que é realmente o Abraão que você conhece do capítulo 12 de Gênesis. Então, ele vai provar que Jesus é descendente de Abraão, certo? E aí ele vai dar toda a linhagem até chegar a Jesus. Vai passar pelo rei Davi, no versículo 6, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão e vai continuar aqui falando para nós sobre essa linhagem. Olha só, eu queria que você prestasse atenção comigo em alguns fatores, mas primeiro, olha o fator do versículo 17, o último desse texto que eu estou dizendo para os irmãos. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio babilônico e 14 do exílio até Cristo. Ele está dizendo quantas gerações vieram, tá certo? Então, quando você olha os nomes aqui, você não está olhando todo mundo. Como diz os estudiosos, aqui você chama de cabeça de genealogia. Tem muita gente aqui envolvida na história. Ele só está citando, eu poderia aqui dizer de uma forma simples, os mais importantes dentro da genealogia. Deixa eu citar algumas coisas importantes. Eu já disse filho de Abraão, tinha que ser judeu, só aceitariam, e também já disse que era filho de Davi, também só aceitariam. E até na genealogia de Jesus, a gente já começa a ver a graça de Deus. Olha que coisa impressionante. Versículo 3. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Quem foi Tamar? Tamar foi aquela que concebeu do seu sogro. Você pode ler lá em Gênesis 38. Ou seja, olha só quem entra na genealogia. E só para a gente lembrar, em genealogia não entra homem. O judeu, quando fazia a genealogia, só colocava o nome, não entra mulher, só colocava o nome dos homens e não das mulheres. E aqui entra as mulheres. Isso é uma forma de mostrar a graça de Deus, e eu quero pincelar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas olha aqui o versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Aqui ele cita Raabe. Quem foi Raabe, irmãos? Você vai lembrar lá de Josué. Raabe é a prostituta, lá no capítulo 2. Você pode ler lá depois. E você pode confirmar isso em Hebreus, capítulo 11, que Raabe entrou na genealogia de Jesus. Que coisa maravilhosa. A prostituta entrou. Lembra? Raabe é aquela mulher que creu no Deus de Israel, que ele viria e ele iria libertar a vida dela. Foi impressionante isso. Uma outra coisa interessante, olha o versículo 5, entra Ruth. Quem é Ruth? Só lê o livro dela, Ruth. Lá, Ruth é moabita. Uma moabita entrando
uma estrangeira entrando na genealogia de Jesus. Isso é impressionante. E por último, olha o versículo 6. E Jessé gerou ao rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Quem que foi a mãe? Foi Batseba. Batseba que adulterou com Davi. Você pode ler lá em 2 Samuel, capítulo 11, que adulterou com Davi. Ou seja, entrou Tamar, que concebeu do seu sogro, entrou Raabe, a prostituta, entrou Ruth, a moabita, entrou Batseba, aquela que adulterou com Davi. Que coisa, né? Você vai perguntando, mas pastor, por que isso? Primeiro, graça de Deus. Não tem que a graça de Deus não alcance. Isso não é maravilhoso? A graça de Deus pode alcançar qualquer pessoa. Não importa quem seja ela. Não importa quem seja a pessoa. A graça de Deus alcança. Não importa os seus pecados, seus erros, suas mazelas. Importa que a pessoa esteja de coração aberto, desejosa. Então, se você que está me ouvindo aqui, se você se considera um pecador, eu também sou, então eu preciso dizer para você, a graça é para você também. Se você está olhando para uma outra pessoa e acha que aquela pessoa não merece as coisas de Deus, lembra que a graça de Deus são para todas as pessoas. Ela não é seletiva. Ela é aberta para todas, ela é proposta para todas. Está ao alcance de todos. É verdade que todos não vão experimentar porque não querem, porque não creem, porque nunca vão ouvir. Olha quanta coisa. Porém, a graça de Deus são para todas as pessoas. Uma outra coisa que eu queria pensar aqui com vocês. Numa época em que o Evangelho foi escrito, onde havia uma distinção, uma discriminação contra a mulher. Você vai ver isso no Evangelho de Mateus. A mulher não era muito benquista, era muito mais um objeto, a mulher não tinha voz. E aqui Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, faz questão de citar a mulher aqui. Por quê? Eu preciso dizer. Porque eu posso fazer discriminação, é errado. Mas infelizmente às vezes a gente faz. Você também pode fazer, não deve, mas pode. É errado, mas Deus não. Deus não discrimina pessoas. Deus não olha para a pessoa, para o pecado dela e diz, isso aqui não, isso aqui sim. Eu não estou dizendo que Deus concorda com o pecado. Eu não estou dizendo que Deus não trata os pecados, trata todos os pecados. Seja qual for. Seja o pecado da língua, que é a fofoca, que é a mentira, seja o pecado de crimes hediondos. Deus não concorda com o pecado, Deus trata o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele vai cuidar do pecador. E Ele está de braços abertos a qualquer pessoa que o queira. Então a genealogia de Jesus tem esse ensino fantástico. Além de falar da profecia, que a gente vai dar ênfase daqui a pouco, ou talvez na próxima aula, além de falar da profecia, fala aqui dessa graça divina, desse olhar de Deus que não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, Ele está pronto para receber qualquer um. E Ele provou aqui, citando 4 mulheres que talvez eu e você, ou a sociedade daquela época, iria colocar de lado. Mas Deus estava olhando para aquelas mulheres. E Ele fez citar para que aquelas pessoas daquela época, e nós também, lembrássemos que a graça de Deus é estendida para todas as pessoas. Amém? Que coisa linda, né? Eu queria que você olhasse comigo o versículo 16 do capítulo 1 aqui de Gênesis. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Só para dizer, esse Jacó, obviamente, não é o Jacó da época de Abraão, Isaac e Jacó, né? o terceiro patriarca, não é. Ele vem bem depois, era um nome comum, Jacó, muitos tiveram, como hoje tem, que nem João, José. Então se repete alguns nomes, você só tem que situar na época para você saber quem realmente é essa pessoa, tá bom? Então, Jacó gerou José, marido de Maria, que nasceu Jesus. Então, aqui José não gerou Jesus, presta atenção. Olha como ele diz aqui. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Jesus não é gerado por José. E a gente vai ver isso
que você conhece a história daqui a pouco. Foi Deus quem gerou, é uma fecundação da parte de Deus em Maria. Jesus era filho de José legalmente, de uma forma legal, mas não era era forma legal porque José, daqui a pouco a gente vai ver, José, ele assumiu a paternidade de Jesus, mas ele não era o pai biológico de Jesus, né? Era cultura, quando o homem casava-se com uma mulher que tivesse filho, ele passava a ser o protetor legal da criança, assim por diante. Você conhece como funciona, inclusive na nossa cultura, sociedade, a questão de adotar uma criança. Ou quando alguém casa com uma mulher que tem criança e ele queira passar o nome ou ser ele o responsável legal por ela, tá certo? Então, eu queria entrar um pouquinho nesse assunto da genealogia de Jesus, com a história de José, vou entrar. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o contraste entre a genealogia de Jesus, aqui em Mateus, e a genealogia de Jesus lá em Lucas. Quando você percebe, a do Lucas é diferente. Mas por que é diferente? Então, isso é uma coisa impressionante, isso me enche o coração de alegria. Eu fico impressionado com os detalhes do nascimento de Jesus e impressionado com a preocupação de Jesus com esses detalhes. É uma coisa linda. Lembra, Jesus é filho de Maria, certo? A gente vai ver isso, você já conhece a história, eu creio que todos conhecem a história sobre o nascimento de Jesus vindo de Maria. Mas é interessante, quando você olha a genealogia de Maria, Maria vem com uma outra foco. Mateus, você olha aqui no versículo 6, e Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão. Agora, olha aqui comigo em Lucas 3:33. Lucas 3:33. Dá uma observada aqui. Lucas 3, está comigo? 33, diz assim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Nasson. Você percebe que, desculpa, vou voltar para o 31, que seria o joia. Não, eu li o 30, tá certo, o 31 tá bom também. Filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi. Ou seja, já falei sobre ele. Então presta atenção. Mateus traz a genealogia por Salomão. E Lucas segue por Natã. Quando você olha a genealogia, Maria vem de Natã e a José vem de uma outra genealogia, de Salomão. Por que essa daqui? Bem, vamos lembrar que os judeus só aceitariam o Messias que viesse da genealogia de Davi. Então, os dois eram da genealogia de Davi, certo? Só que a gente vai ver a importância porque que Jesus não nasceu da genealogia de José, só de Maria. Então era necessário que os dois tivessem a genealogia vindo de Davi. Então, por isso que Maria também veio, só que não veio da mesma genealogia de Davi, de José, que era de Salomão, veio de Natã, certo? Lá em Jeremias também fala de uma maldição, chamada maldição de Jeconias. Ou seja, Deus diz que todo homem que viesse depois de Jeconias nunca mais se assentaria rei através da linhagem de Jeconias. José é da linhagem de Jeconias, Maria não. Ou seja, o que viesse da descendência de Maria poderia se assentar no trono perfeitamente. Então a genealogia de Mateus é aceita também pelos judeus. E a genealogia de Lucas é uma genealogia de Maria e é aceita como prova de um ser humano, né, perfeito, porque você vai ver lá que a genealogia vem desde Adão, chega em Davi, vai para Natã e José, e a de Mateus só fala de José, que vem por Salomão. Eu sei que é uma história muito complicada, mas se alguém depois que tiver alguma dúvida sobre genealogia, eu adoro essa questão de genealogia, eu acho impressionante o cuidado de Deus com a questão genealógica, certo? Muito bem. Eu não citei, mas se alguém quiser depois ler a maldição de Jeconias, que está em Jeremias, é no capítulo 22 de Jeremias,
dos versículos 24 até o 30. Você vai ver lá que Jeconias foi amaldiçoado por Deus, e essa maldição foi que ninguém se assentaria no trono. E José veio do trono, veio da linhagem de Jeconias. Então, da linhagem dele, ninguém se assentaria no trono. Mas Jesus não era o filho biológico de José, era só de Maria, certo? Muito bom, então não esqueça disso. Coisa de Deus, né? Mas nós vamos ver, não na aula de hoje, que não vai dar tempo, nós vamos começar a ver aqui o fator mais importante porque Jesus não era filho de José, certo? A partir do versículo 18, é a parte mais importante. Você vai entender como que era o negócio. O que significa, como diz em umas outras versões, que Maria era desposada com José. O que significa isso? Qual era o nível de importância do relacionamento de José e Maria para aquela época? Eu vou também dizer aqui para vocês que essa história vai contar para nós uma das histórias de amor mais lindas da Bíblia. É aqui que a gente vai entender. O que significava, quando você olhar no capítulo 1 aqui de Mateus, o que significa que José, quando ficou sabendo que Maria estava grávida, que você conhece a história, aqui no versículo 19 diz que por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Como que José faria isto? Por que ele podia levar ao público? Por que ele não levou se ele podia? Como que ele conseguiu cancelar casamento, mas ela já era casada? Ou era apenas uma noiva? O que significava tudo isso? Nós vamos entender isso na nossa próxima aula, né? E o papel de tudo que ocorreu, qual era a intenção de José, como que ele fez isso. E como eu disse, você vai conhecer uma das histórias de amor mais belas da Bíblia, você pode ter certeza, é lindo. Não perca na próxima aula, tá bom? Que nós vamos terminar o capítulo 1 e entrar no 2 aqui, que vai entrar na história dos magos, tá bom? Muito bom, hoje a nossa aula vai ser de pouco mais de 30 minutos, mas eu espero que você aprecie a aula e você goste. Como eu disse, para mim o Evangelho de Mateus é fantástico, com histórias e coisas fantásticas. Eu espero que você aprecie, tá bom? E se quiser fazer perguntas, mande para nós, põe no WhatsApp, faça alguma coisa e manda para nós, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, e que a gente possa estar aqui na próxima segunda-feira. Senhor nosso Deus, nosso Pai, dá a tua bênção sobre cada um dos irmãos que estão estudando a Bíblia conosco, e que a gente possa, Deus, cada vez mais amar a tua palavra e desejar estudar e entender. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. E vai dando ideia para nós, hein? Se você tiver alguma ideia para um próximo estudo, pode dar para nós, que a gente vai estudando, tá bom? Forte abraço. Tchau. Beijo no coração.